O sol de meio-dia castigava impiedosamente as terras áridas de Miguel Santana, um homem de 40 anos cujas mãos calejadas contavam a história de décadas trabalhando sob o céu inclemente do sertão. Dono de uma das maiores fazendas da região, Miguel era conhecido por sua personalidade rústica e temperamento explosivo, características que haviam afastado dele qualquer chance de constituir família. Naquela tarde sufocante de março, ele cavalgava pela propriedade verificando as cercas quando ouviu o som melodioso de água corrente vindo da cachoeira que marcava a divisa entre sua fazenda e a propriedade vizinha dos Almeida. Era um local que ele evitava, respeitando os limites estabelecidos há gerações entre as famílias, mas a curiosidade e o calor escaldante o impulsionaram em direção ao som refrescante. Desceu do cavalo amarrando-o a uma árvore frondosa e caminhou cautelosamente entre a vegetação densa. O barulho da água se intensificava a cada passo, assim como uma estranha sensação de expectativa que não conseguia explicar. Quando finalmente chegou à clareira onde a cachoeira se estendia em toda sua majestade, o que viu fez seu coração disparar como nunca havia experimentado. Uma mulher de beleza estonteante banhava-se nas águas cristalinas, completamente alheia à sua presença. Seus cabelos escuros e longos dançavam na correnteza como serpentes sedosas, enquanto sua pele dourada pelo sol contrastava perfeitamente com a transparência da água. Ela se movia com uma graciosidade natural, como uma sereia que havia escolhido aquele pedaço de paraíso como seu lar. Miguel ficou paralisado, escondido atrás de uma grande pedra, sentindo uma mistura explosiva de desejo e culpa correndo por suas veias. Sabia que deveria partir imediatamente, que aquilo era uma violação da privacidade daquela criatura celestial, mas seus pés pareciam ter criado raízes no solo pedregoso. A mulher emergiu parcialmente da água, gotas cristalinas escorrendo por seu corpo escultural como diamantes líquidos. Nesse momento, como se tivesse sentido sua presença, ela se virou lentamente em sua direção. Seus olhos grandes e expressivos encontraram os dele através da vegetação, e ao invés do grito de horror que ele esperava, um sorriso misterioso curvou seus lábios carnudos. "Há quanto tempo está aí observando?" perguntou ela com uma voz suave como mel, sem demonstrar qualquer constrangimento por sua nudez ou irritação pela invasão. Miguel sentiu o sangue subir ao rosto. Sua respiração estava descompassada e suas palavras simplesmente se recusavam a sair. Ele, que comandava centenas de empregados e negociava com os fazendeiros mais poderosos da região, estava completamente vulnerável diante daquela aparição. Eu não queria." Gaguejou, tentando desviar o olhar mas sendo constantemente atraído de volta para ela. "Não queria o quê?" Ela insistiu, nadando lentamente em sua direção, aproximando-se da margem onde ele estava escondido. "Não queria me ver? Ou não queria que eu o visse?" A provocação em sua voz era inconfundível. Miguel percebeu que ela não apenas não estava ofendida, como parecia estar se divertindo com a situação. Havia algo nos olhos dela que espelhava o desejo que ele sentia, uma fagulha perigosa que ameaçava incendiar toda sua racionalidade. "Eu deveria ir embora", murmurou ele, finalmente encontrando sua voz, embora ainda rouca de emoção. "Deveria", ela concordou, saindo parcialmente da água e se apoiando em uma pedra lisa. "Mas não vai." Era mais uma afirmação do que uma pergunta. Ela o conhecia melhor do que ele conhecia a si mesmo naquele momento. Miguel se viu caminhando em direção à margem, cada passo uma rendição a algo maior do que sua vontade. "Quem é você?" perguntou ele, sua voz agora mais firme, mas ainda carregada de uma tensão que nunca havia experimentado. "Alguém que também tem sede", respondeu ela enigmaticamente, estendendo a mão em sua direção. O mundo pareceu parar. Miguel sabia que tocar aquela mão mudaria tudo para sempre. Miguel estendeu a mão hesitante, e quando seus dedos encontraram os dela, uma corrente elétrica percorreu todo o seu corpo. Ela o puxou suavemente, e ele se viu sentando na margem rochosa da cachoeira, as pernas mergulhadas na água fresca que contrastava com o calor que emanava de seu interior. "Como você se chama?" perguntou ele, hipnotizado pela forma como a luz do sol filtrava através das folhagens e dançava sobre a pele dela. "Isabela", respondeu ela, ainda na água,
mas agora próxima o suficiente para que ele pudesse sentir seu perfume natural misturado com o aroma de flores silvestres. E você deve ser Miguel Santana, o fazendeiro que todos dizem ser inalcançável. O comentário o fez rir, um som grave e genuíno que há muito tempo não saía de sua garganta. Inalcançável? Quem disse isso? As pessoas falam. Ela sorriu travessamente, apoiando os braços na pedra onde ele estava sentado. Dizem que você é um homem difícil, que nunca se interessou por nenhuma mulher da região. Talvez eu estivesse esperando pela mulher certa. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse filtrá-las, surpreendendo-o pela própria ousadia. Isabela inclinou a cabeça, estudando seu rosto com uma intensidade que o deixava vulnerável. E encontrou. O silêncio que se seguiu foi carregado de promessas não ditas. Miguel se viu perdido nos olhos dela, sentindo como se estivesse à beira de um precipício, prestes a saltar para o desconhecido. As horas passaram como minutos. Eles conversaram sobre tudo e nada. Ela contou sobre sua paixão pela natureza, como conhecia cada canto daquela cachoeira desde criança, sobre os livros que lia escondida e os sonhos que guardava no coração. Ele, por sua vez, revelou um lado de si mesmo que mantinha enterrado. Falou sobre a solidão que carregava, sobre como a fazenda era sua vida e sua prisão ao mesmo tempo. Você deveria estar indo, ela murmurou quando o sol começou a baixar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. Mas suas palavras não combinavam com o olhar que lhe dirigia, um convite silencioso que fazia seu sangue ferver. Deveria, ele concordou, mas ao invés de se levantar, inclinou-se mais próximo dela. Mas não consigo. Isabela emergiu da água lentamente, como uma deusa nascendo das espumas, e Miguel sentiu sua última resistência se desfazendo. Ela estendeu as mãos para ele, e dessa vez não havia hesitação. Ele se levantou e a seguiu para dentro da cachoeira. A água fria em contraste com o calor de seus corpos criou uma sinfonia de sensações. Eles se moviam em uma dança ancestral, cada toque, cada olhar uma descoberta. Miguel nunca havia se sentido tão vivo, tão completo. As mãos dela exploravam as cicatrizes em suas costas, marcas de uma vida dura que ela beijava como se fossem sagradas. Quando finalmente se amaram sob o véu de água que caía da cachoeira, foi com uma intensidade que os deixou ofegantes e transformados. Isabela se aninhava em seus braços como se sempre tivesse pertencido ali, e Miguel compreendia que sua vida havia se dividido em dois momentos, antes e depois daquele encontro. Preciso vê-la novamente, murmurou ele contra seus cabelos molhados, sentindo uma urgência que jamais experimentara. Amanhã, ela sussurrou, selando a promessa com um beijo que saboreava a eternidade. Quando finalmente se separaram e ele a viu desaparecer entre as árvores como um sonho que se desfaz ao amanhecer, Miguel permaneceu ali por longos minutos, tentando gravar cada detalhe daquela tarde na memória. O caminho de volta à fazenda foi percorrido em estado de transe. Cada pensamento o levava de volta àqueles olhos enigmáticos, àquela pele sedosa, aquela voz que agora ecoava em sua mente como um encantamento. Isabela havia se tornado uma obsessão doce e inevitável. Naquela noite, deitado em sua cama solitária, Miguel não conseguiu encontrar paz. Fechava os olhos e a via emergindo das águas cristalinas. Sentia ainda o gosto de seus lábios, o perfume de sua pele. Pela primeira vez em 40 anos, compreendia o que significava estar verdadeiramente enfeitiçado por uma mulher. O amanhecer não poderia chegar rápido o suficiente. Por 3 dias consecutivos, Miguel e Isabela se encontraram na cachoeira. 3 dias de conversas que se estendiam até o crepúsculo, de carícias que incendiavam suas almas, de promessas sussurradas entre beijos apaixonados. Miguel vivia em estado de êxtase constante, contando os minutos até poder vê-la novamente. Foi na manhã do 4º dia que sua felicidade foi brutalmente interrompida. O som de cavalos galopando em direção à sede de sua fazenda o fez erguer os olhos da documentação que fingia revisar. Pela janela, viu uma nuvem de poeira se aproximando rapidamente. Quando reconheceu a figura que liderava o grupo de homens, seu sangue gelou. Coronel Almeida, seu vizinho e rival de décadas,
Um homem orgulhoso e implacável com quem mantinha uma relação de cordial hostilidade. Atrás dele, outros fazendeiros da região e alguns capangas armados. Miguel saiu para o alpendre, mantendo a postura ereta e o semblante sério que sempre usava em confrontos. Mas seu coração disparou quando compreendeu a fúria assassina no olhar do coronel. Santana, rugiu Almeida, descendo do cavalo com movimentos bruscos. Seu canalha desgraçado! Como ousa desonrar minha filha? O mundo desabou ao redor de Miguel. Isabela, filha do coronel Almeida. A compreensão chegou como um soco no estômago, fazendo-o cambalear internamente embora mantivesse a postura firme. Do que está falando, Almeida? Tentou manter a voz controlada, mas a revelação o havia deixado atordoado. Não se faça de desentendido. O coronel avançou, o rosto vermelho de raiva. Minha Isabela confessou tudo. Disse que está perdidamente apaixonada por você, que vocês se encontram na cachoeira há dias. Você seduziu minha menina, seu miserável. Antes que Miguel pudesse responder, ouviu o som de outro cavalo se aproximando. Isabela surgiu galopando desesperadamente, os cabelos esvoaçantes e os olhos marejados de lágrimas. Pai, pare com isso, gritou ela, descendo do cavalo e correndo até se posicionar entre os dois homens. Ninguém me seduziu. Eu escolhi estar com ele. Isabela, volte para casa imediatamente, ordenou o coronel, a voz tremendo de fúria contida. Não. Ela ergueu o queixo com uma determinação que Miguel reconheceu e admirou. Eu amo Miguel, e ele me ama. Você não pode escolher por quem eu me apaixono. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Miguel viu o coronel Almeida empalidecer, a raiva dando lugar a uma dor profunda que distorcia seus traços. Você não sabe o que está dizendo, menina. Sua voz estava baixa, perigosa. Este homem é meu inimigo há mais de 20 anos. Ele fez isso para me humilhar, para se vingar das nossas disputas. Isso não é verdade. Isabela se virou para Miguel, os olhos suplicantes. Diga a ele que nos apaixonamos sem saber quem éramos. Miguel encontrou a voz, finalmente. Coronel, eu juro pela memória de minha mãe que não sabia quem Isabela era quando a conheci. Se soubesse. Se soubesse, o quê? Almeida cortou suas palavras como uma lâmina. Não teria se aproveitado da inocência dela? Mentiroso! Isabela caminhou até Miguel e pegou sua mão, entrelaçando os dedos com força. Pai, olhe para mim. Veja como eu o amo. Isso não é vingança nem manipulação. É amor verdadeiro. O coronel Almeida observou a filha por longos segundos, e Miguel pôde ver o coração do homem se partindo. Quando ele falou novamente, sua voz estava carregada de uma frieza que cortava mais fundo que qualquer grito. Isabela Almeida, se você escolher esse homem, não será mais minha filha. Nunca mais ponha os pés na minha propriedade. Você está morta para mim. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela, mas ela não soltou a mão de Miguel. Pai, por favor. Eu não tenho mais filha, ele repetiu, montando no cavalo. Então se virou para Miguel, os olhos brilhando com uma promessa sombria. E quanto a você, Santana, isso não vai ficar assim. Você destruiu minha família, tirou de mim o que mais amo no mundo. Vou destruir a sua vida da mesma forma. Vou arruiná-lo de todas as maneiras possíveis. Esta é minha promessa. Com essas palavras, o coronel Almeida esporeou o cavalo e partiu, seguido pelos outros homens, deixando uma nuvem de poeira e desespero. Isabela desabou nos braços de Miguel, soluçando convulsivamente. Ele a envolveu com força, sentindo o próprio coração se estilhaçar ao vê-la sofrer. Eu sinto muito, murmurou ele, beijando seus cabelos. Se eu soubesse quem você era, você teria me evitado. Ela ergueu o rosto molhado de lágrimas para encará-lo. Miguel hesitou apenas por um instante antes de responder com absoluta honestidade. Não. Mesmo sabendo, eu não conseguiria ficar longe de você. Isabela sorriu através das lágrimas e o beijou com desesperança e paixão. Eu escolhi você, Miguel.
Escolhi o amor. Eu vou protegê-la, jurou ele, segurando seu rosto entre as mãos. Não importa o que seu pai faça contra mim, eu vou defendê-la e lutar por nosso amor. Prometo que nunca a deixarei sozinha. Enquanto se abraçavam sob o sol implacável do meio-dia, ambos sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando. Naquela mesma tarde, Isabela mudou-se para a fazenda de Miguel, trazendo apenas uma pequena mala com seus pertences mais preciosos. A casa grande, que por décadas havia ecoado apenas com os passos solitários dele, agora ganhava vida com sua presença radiante. Quando a noite envolveu a propriedade com seu manto estrelado, eles se encontraram no quarto principal, finalmente sozinhos para vivenciar sua união sem pressa ou receios. Miguel acendeu velas por todo o cômodo, criando uma atmosfera íntima e romântica que fazia os olhos de Isabela brilharem como estrelas. Isabela, ele murmurou, aproximando-se devagar, como se ela fosse uma aparição que pudesse desaparecer a qualquer momento. Tem certeza de que é isso que você quer? Uma vida comigo, enfrentando todas as consequências. Por toda resposta, ela se aproximou e começou a desabotoar lentamente a camisa dele, seus dedos delicados traçando cada linha do peito musculoso marcado pelo trabalho árduo. Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, sussurrou contra sua pele. Miguel sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Com uma reverência quase religiosa, ele começou a acariciar o rosto dela, descendo pelas curvas do pescoço, memorizando cada detalhe através do toque. Você mudou tudo em minha vida, confessou com a voz rouca de emoção. Eu era apenas meio homem antes de te conhecer. Ela sorriu, selando suas palavras com beijos que sabiam a promessa e eternidade. E eu não sabia o que era viver de verdade até encontrar você. Naquela noite fizeram amor com uma intensidade que transcendia o físico. Miguel a beijou por inteiro, cada centímetro de sua pele, sussurrando juras de amor entre carícias. Sou louco por você, repetia como um mantra, completamente perdido em você. Isabela, incansável em sua paixão, o guiava em uma dança de descobertas mútuas. Eles se amaram uma, duas, três vezes, como se quisessem compensar todos os anos de solidão que haviam vivido. Miguel, sedento por nunca ter experimentado uma conexão tão profunda, não conseguia se saciar dela. Prometa que nunca me deixará, pediu ele entre respirações ofegantes, envolvendo-a em seus braços possessivos. Prometo, ela jurou, selando o voto com um beijo que parecia uni-los para além desta vida. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Miguel. Isabela transformou não apenas sua casa, mas toda sua existência. Ela trouxe flores para os ambientes sombrios, risos para corredores silenciosos, e uma alegria contagiante que fazia até os empregados mais sérios sorrirem. Durante o dia, ela o acompanhava pelas terras, interessada em cada aspecto do trabalho rural. À noite, ela o esperava com jantares deliciosos e conversas que se estendiam até a madrugada. E quando finalmente iam para o quarto, a paixão entre eles permanecia intacta, ardente como no primeiro dia. Miguel nunca havia sido tão feliz, mas também nunca havia se sentido tão vulnerável. O coronel Almeida cumpria suas ameaças sistematicamente, dificultava seus negócios, espalhava boatos maldosos, tentava subornar seus empregados. Mas com Isabela ao seu lado, Miguel sentia que poderia enfrentar qualquer tempestade. Foi numa manhã de setembro que Isabela acordou com uma sensação estranha. Correu para o banheiro e vomitou violentamente, deixando Miguel em pânico. Deve ter sido algo que comemos ontem. Ela tentou tranquilizá-lo, mas estava pálida e trêmula. Nos dias seguintes, os enjoos se intensificaram. Isabela, sempre cheia de energia, passou a se sentir constantemente fatigada. Era Miguel quem insistia para que ela procurasse o médico, enquanto ela tentava minimizar os sintomas. Não é nada demais, meu amor, dizia ela, aninhando-se em seus braços. Deve ser apenas cansaço. Mas quando os sintomas persistiram por mais uma semana, Miguel não aceitou mais desculpas. Ele mesmo a levou até a cidade para consultar o Dr. Mendes, o médico mais respeitado da região. Esperaram na sala de espera de mãos dadas,
Miguel mais nervoso que ela. Quando finalmente foram chamados, o médico fez uma série de perguntas e exames que pareceram durar uma eternidade. Bem, disse o Dr. Mendes com um sorriso caloroso, posso parabenizá-los. A senhora está grávida. Diria que de aproximadamente 2 meses. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela levou a mão à barriga instintivamente, os olhos arregalados de surpresa e emoção. Miguel ficou imóvel, processando a informação que mudaria suas vidas para sempre. Grávida! Isabela repetiu, como se precisasse ouvir a palavra novamente para acreditar. Sim, minha cara. Um bebê perfeitamente saudável está crescendo dentro de você, confirmou o médico. Miguel finalmente reagiu, puxando Isabela para seus braços e rodopiando com ela pelo consultório, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um filho nosso! Exclamou, beijando-a intensamente. Isabela, nós vamos ter um filho. No caminho de volta para casa, eles mal conseguiam conter a felicidade. Mas ambos sabiam que aquela nova vida traria não apenas alegria, mas também novos desafios. O coronel Almeida ainda não havia desistido de sua vingança, e agora eles tinham mais um motivo para lutar. Não importa o que aconteça, disse Miguel, colocando a mão sobre a barriga ainda lisa de Isabela, eu vou proteger vocês dois com minha vida. Isabela cobriu a mão dele com a sua, sentindo uma paz profunda. Nosso amor criou uma nova vida, Miguel. Nada pode ser mais poderoso que isso. Enquanto voltavam para casa sob o céu dourado do entardecer, ambos sabiam que sua história de amor estava apenas começando. A gravidez transformou Isabela de maneiras que nem ela nem Miguel poderiam ter imaginado. O que começou como enjoos matinais evoluiu para uma série de vontades bizarras que deixavam Miguel em constante estado de alerta, sempre pronto para satisfazer qualquer capricho de sua amada. Numa madrugada de outubro, Isabela o acordou sacudindo-o suavemente. Miguel, eu preciso de manga com sal. Agora. Ele abriu os olhos, ainda sonolento. Amor, são 3 da manhã. Por favor, ela fez uma expressão de súplica que ele jamais conseguiria resistir. O bebê está pedindo. Miguel suspirou, mas sorriu. Levantou-se e foi até a cozinha, descascando mangas maduras e temperando-as com sal grosso, exatamente como ela gostava. Encontrou-a sentada na cama, as mãos sobre a barriga que começava a se arredondar. Você é perfeito, murmurou ela, saboreando cada pedaço da fruta como se fosse uma iguaria divina. Essas situações tornaram-se rotineiras. Isabela desejava pamonha no meio da tarde, tapioca com queijo de madrugada, ou às vezes apenas queria que ele a carregasse até a varanda para sentir a brisa da noite. Miguel nunca reclamou. Pelo contrário, se deliciava em cada oportunidade de mimá-la. Minha princesa grávida, ele a chamava, cobrindo-a de beijos sempre que ela fazia algum pedido maluco. O que mais posso fazer por você hoje? Ele havia se tornado o homem mais atencioso do mundo. Acordava antes do amanhecer para preparar o café exatamente como ela gostava naquele dia, porque seus gostos mudavam constantemente. Massageava seus pés inchados todas as noites, cantarolava para a barriga dela, e chegou até a aprender a fazer doce de leite porque Isabela havia desenvolvido uma obsessão por ele. Você me ama demais, ela dizia, rindo da dedicação dele. Impossível, ele respondia, beijando sua testa. Eu amo você e nosso bebê exatamente na medida certa. Mas junto com as vontades gastronômicas, veio algo que pegou Miguel completamente de surpresa. O apetite sexual de Isabela havia se intensificado de forma avassaladora. Durante o 2º trimestre da gravidez, ela parecia insaciável, buscando com uma frequência que o deixava simultaneamente exausto e extasiado. De novo, ele perguntava, incrédulo mas claramente satisfeito, quando ela o puxava para o quarto pela 3ª vez no mesmo dia. A culpa é sua por ser tão irresistível. Ela respondia com um sorriso malicioso, já desabotoando sua camisa. Miguel havia descoberto uma felicidade que não sabia que existia. Seus empregados notavam a transformação, ele cantarolava enquanto trabalhava, sorria para o nada, e demonstrava uma paciência infinita com tudo e todos. O patrão está diferente,
comentavam entre si. Nunca vi homem tão feliz. E realmente estava. Ver Isabela carregando seu filho, saboreando a vida que eles haviam criado juntos, era como viver num sonho constante. Ele comprava tecidos caros para ela fazer vestidos que acomodassem sua barriga crescente, trouxe artesãos da cidade para reformar um quarto inteiro para o bebê, e não economizava em nada que pudesse trazer conforto para sua família. Mas nem tudo era perfeito no paraíso deles. Conforme a gravidez avançava, Isabela começou a demonstrar um comportamento que Miguel nunca havia visto nela: ciúme. Tudo começou quando Dona Maria, a nova cozinheira que ele havia contratado para ajudar com as refeições especiais de Isabela, riu um pouco alto demais de uma piada que ele fez durante o almoço. Desde quando você é tão engraçado assim? Isabela perguntou naquela noite, o tom aparentemente casual, mas os olhos faiscando. Do que você está falando? Miguel a envolveu nos braços, genuinamente confuso. Nada, ela murmurou, mas se afastou dele na cama, virando-se de lado. A situação se repetiu quando Miguel cumprimentou cordialmente a filha do comerciante que havia vindo entregar suprimentos. Isabela ficou o resto do dia emburrada, respondendo apenas com monossílabos. Isabela, o que está acontecendo? Ele finalmente perguntou, segurando suas mãos e forçando-a a olhar para ele. Você não percebe como as mulheres olham para você? Explodiu ela, as lágrimas começando a escorrer. Como elas sorriem quando você fala. E eu aqui, gorda e feia. Feia! Miguel a interrompeu, incrédulo. Isabela, você está mais linda do que nunca. Você está carregando nosso filho. Estou gorda e desengonçada, ela soluçou. Logo você vai se cansar de mim e... Miguel a silenciou com um beijo apaixonado, depois a ergueu nos braços e a levou até o espelho grande do quarto. Posicionou-se atrás dela, as mãos envolvendo sua barriga arredondada. Olhe para você, murmurou em seu ouvido. Veja como você é perfeita. Como você brilha. Cada curva do seu corpo está criando nosso filho. Você nunca foi tão sexy, tão desejável. Isabela se encostou nele, ainda insegura. Verdade. Verdade absoluta, ele confirmou, beijando seu pescoço. E sobre as outras mulheres, eu nem as vejo, amor. Como posso olhar para qualquer outra quando tenho uma deusa em casa? Mas os ciúmes de Isabela continuaram, intensificando-se conforme sua barriga crescia. Ela criava cenários em sua mente, imaginava traições onde só existia fidelidade absoluta. Miguel precisou demitir 2 empregadas porque Isabela insistia que elas flertavam com ele, e chegou ao ponto de evitar ir à cidade sozinho para não provocar mais crises. Eu sei que estou sendo ridícula, ela admitiu numa noite, chorando nos braços dele depois de mais um acesso de ciúme. Eu não consigo controlar esses pensamentos. São os hormônios, amor, ele a consolava, acariciando seus cabelos. E o medo. Mas você precisa confiar em mim. Eu escolhi você. Escolho você todos os dias. Miguel aprendeu a navegar por essa nova fase com paciência infinita. Redobrou suas demonstrações de amor, passou a incluí-la em todas as conversas com outras pessoas, e fazia questão de deixar claro para qualquer mulher que se aproximasse que ele era completamente devotado à sua esposa grávida. Minha Isabela é a mulher mais linda do mundo, ele dizia alto o suficiente para ela ouvir sempre que alguém o cumprimentava. E era verdade. Para Miguel, Isabela grávida era a visão mais bela que seus olhos poderiam contemplar. Cada mudança em seu corpo era uma prova do amor deles, cada capricho uma oportunidade de demonstrar sua devoção. Enquanto acariciava sua barriga numa noite estrelada, sentindo os primeiros chutes do bebê, Miguel sabia que aqueles meses, com todas as suas complexidades, estavam sendo os mais preciosos de sua vida. O parto de Isabela começou numa madrugada de março, quando ela acordou Miguel com um gemido baixo de dor. As contrações eram ainda espaçadas, mas ele imediatamente entrou em ação, preparando tudo conforme as instruções da parteira experiente que havia contratado. Está na hora, meu amor, murmurou ele, ajudando-a a se levantar. Nosso bebê quer conhecer o mundo. Durante as longas horas que se seguiram,
Miguel não saiu do lado de Isabela nem por um segundo. Segurou sua mão quando as contrações se intensificaram, sussurrou palavras de encorajamento em seu ouvido e enxugou o suor que brotava de sua testa. Você é a mulher mais forte do mundo, dizia ele, beijando seus dedos entrelaçados aos seus. Você consegue, Isabela. Eu estou aqui. Quando as dores se tornaram quase insuportáveis, Isabela apertou a mão dele com força suficiente para deixar marcas. Miguel, eu não consigo mais. Consegue sim, ele insistiu, olhando nos olhos dela com toda a certeza do mundo. Você é guerreira. Lembra? Você escolheu nosso amor contra tudo e todos. Agora vai trazer nosso filho ao mundo. Após 14 horas de trabalho de parto, o choro forte de um bebê ecoou pela casa. Miguel sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto quando a parteira colocou em seus braços um menino perfeito, com cabelos escuros como os da mãe e olhos curiosos. Nosso filho, murmurou ele, incrédulo, antes de colocar o bebê no peito de Isabela. Ele é perfeito. Isabela chorou de alegria, beijando a cabecinha do pequeno. Gabriel, ela sussurrou. Nosso anjo Gabriel. As primeiras semanas após o nascimento foram de adaptação total. Miguel se mostrou um pai devotado, levantando durante a madrugada para ajudar com Gabriel, trocando fraldas com a mesma delicadeza com que cuidava de potros recém-nascidos. Isabela, por sua vez, lutava contra as mudanças em seu corpo. 2 semanas após o parto, ela estava em pé diante do espelho do quarto, analisando criticamente sua silhueta. Eu não me reconheço, murmurou, passando as mãos pela barriga ainda flácida, pelos seios fartos mas sensíveis. Será que você ainda me acha bonita assim? Miguel se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços com infinito cuidado. Isabela, você acabou de criar um milagre. Seu corpo trouxe nosso filho ao mundo. Como posso não achar você ainda mais linda? Mas eu estou diferente. Ela hesitou, insegura. Está diferente porque agora é mãe. Ele beijou seu pescoço suavemente. Cada marca em seu corpo conta a história do nosso amor. Você nunca foi tão perfeita. Naquela noite, após 3 semanas de resguardo, eles se reaproximaram intimamente pela primeira vez desde o parto. Miguel foi infinitamente cuidadoso, beijando cada parte de seu corpo como se ela fosse feita de cristal. Se doer, me fala, sussurrou ele, acariciando seu rosto com ternura. Isabela assentiu, confiando completamente nele. Quando finalmente se uniram, ela sentiu uma dor inicial que a fez contrair o rosto. Miguel parou imediatamente. Machucou. Um pouco, ela admitiu, mas não pare. Eu senti sua falta. Ele foi lento, delicado, cobrindo-a de carícias e palavras doces até que a dor deu lugar ao prazer familiar. Foi diferente de antes, mais profundo, mais significativo, como se fossem 2 pessoas completamente novas se descobrindo. Eu te amo tanto, murmurou ela contra seus lábios quando terminaram, aninhando-se em seus braços. Obrigada por ter paciência comigo. Paciência? Isabela, eu te amaria de qualquer jeito, em qualquer condição. Você é minha vida. Foi 2 meses após o nascimento de Gabriel que o inesperado aconteceu. Miguel estava no curral quando viu uma carruagem se aproximando. Seu coração disparou quando reconheceu a figura do coronel Almeida descendo do veículo. Mas algo era diferente. O homem parecia mais velho, mais curvado. Isabela saiu da casa carregando Gabriel, e Miguel se posicionou imediatamente ao lado dela, protetor. Coronel, cumprimentou friamente. O homem mais velho olhou para o neto nos braços da filha, e algo se quebrou em sua expressão dura. Isabela. Sua voz saiu embargada. Pai, ela respondeu, cautelosa mas sem hostilidade. Posso ver meu neto? Pediu ele, e Miguel pôde ver lágrimas nos olhos do homem orgulhoso. Isabela olhou para Miguel, que assentiu levemente. Ela se aproximou e colocou Gabriel nos braços trêmulos do avô. Ele é lindo, murmurou o coronel, a voz completamente transformada. Como você, quando nasceu. Pai, eu. Isabela começou,
mas ele a interrompeu. Eu estava errado, filha. O amor não se escolhe, não se controla. Olhando para este menino, vendo como vocês são felizes, eu estava errado em tentar separá-los. Miguel sentiu uma onda de alívio que não esperava. Coronel. Miguel, o homem mais velho, se virou para ele. Você fez minha filha feliz. Cuidou dela, protegeu ela. Peço perdão pelo que fiz contra vocês. Nos meses que se seguiram, o Coronel Almeida se tornou o avô mais dedicado que Gabriel poderia ter. Visitava diariamente a fazenda, brincava com o neto, e chegou até a ajudar Miguel em alguns negócios, unindo as duas propriedades em uma parceria próspera. Uma noite, quase um ano após o nascimento de Gabriel, Miguel e Isabela estavam na varanda observando o menino brincar com blocos coloridos no colo do avô. Ele vai crescer cercado de tanto amor, murmurou Isabela, aninhando-se no peito do marido. Como nossos outros filhos também vão crescer, disse Miguel, beijando seus cabelos. Isabela ergueu o rosto para olhá-lo. Surpresa. Outros filhos? Você não quer mais bebês? Ele perguntou, sorrindo. Uma menina com seus olhos, talvez. Eu quero tudo com você, ela respondeu, selando a promessa com um beijo apaixonado. Uma casa cheia de filhos, uma vida inteira de amor. Então vamos fazer essa menina logo, ele murmurou contra seus lábios, fazendo-a rir. Miguel Santana, ela disse, fingindo escândalo, você é insaciável. Só por você, minha Isabela. Só por você. Enquanto o coronel brincava com Gabriel sob as estrelas, Miguel e Isabela se amaram na varanda, sussurrando juras de amor eterno e fazendo planos para expandir ainda mais sua família. O amor que havia começado em águas cristalinas de uma cachoeira havia se transformado numa fonte inesgotável de felicidade, prometendo regar suas vidas para sempre.